Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2022, 19 horas. Vamos dar início a mais uma conclusão de trabalho de curso da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI. Hoje, o aluno Otávio Alves de Brito Lucindo da Silva, com o projeto Educabis, projeto para auxílio na educação contábil, vai fazer a sua apresentação. A banca é composta por mim, professor Ricardo Knaip, seu orientador, professor Daniel Borges, coordenador da pós em Gestão de Projetos e Negócios em TI, e membro interno, e o professor Sandro Fior de Souza, como membro externo, professor do IF-Sudeste de Minas, professor membro do LabProJ-TNE, que eu agradeço mais uma vez a sua participação nas bancas do nosso campo, da nossa pós-graduação. Otávio, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. A seguir, o professor Sandro inicia as suas considerações, seguidas do professor Daniel, e eu finalizo. Boa sorte para você. Na hora que você quiser começar. Então, boa noite, agradeço a presença de todos aqui. O meu projeto, como o meu orientador disse, é o Educabis. A visão, a ideia principal desse projeto é o auxílio na educação contábil. Eu faço concomitante aqui após, através do CEDERJ, a graduação de Ciências Contábeis, e eu tenho percebido... Foi pela necessidade, digamos que a necessidade acabou gerando esse sistema. Em resumo, o projeto Educabis foi pensado para auxiliar os estudantes nas áreas contábeis, e nas áreas de negócios, como administração e economia, tanto na resolução dos cálculos necessários, quanto na melhor compreensão da elaboração dos cálculos. Dessa forma, facilitar no entendimento das ideias. Otávio, seu áudio está picando. Sobre isso, você ainda... Está picando, Otávio. Não estou conseguindo te ouvir, não. Otávio? Acho que ele caiu lá. Travou a imagem dele. Vamos aguardar ele retornar. Otávio? Estamos só aguardando ele retornar. Alô? Otávio? Oi. É porque eu estava falando, de repente caiu tudo. Tá, eu vou te pedir para voltar do início novamente, por favor, porque não deu para a gente entender. Eu começo a contar a hora, dos 20 minutos a partir de agora. São 19h05. Tá. Desculpa aí pelo transtorno, Eu moro em Japerina, Baixada, e é complicado. Problemas do EAD, Mas então, eu sou Otávio. O meu trabalho, como o meu orientador Ricardo Knaip disse, é Educabis, o projeto para auxílio
na educação contábil. Resumo da Educabis, né, é que ela foi pensada para auxiliar os estudantes das áreas contábeis e afins, assim como administração e economia, né, quando correlatos à contabilidade, tanto na resolução de cálculos, né, necessários para melhor compreensão e elaboração, né, das demonstrações, e ela serve tanto para alunos de primeiro quanto alunos que estão no último período, né, porque a ideia dela é ser bem simples e ser bem estruturada no seu passo a passo. Segundo a matéria do G1, a gente tem que a expansão do ED ela é bem crescente, né? Em 2020, o número de alunos matriculados, né, em nível de graduação no ED era de 43,8%. Significa que o ED está crescendo, né, e ele tende a ser a modalidade, né, de ensino que vai ficar, né? E como uma modalidade que veio para ficar e que é relativamente nova nos paradigmas que a gente pensa hoje, né, de uso do computador, da internet, né, desse ponto de vista o ED é novo, é necessário que tenham ferramentas para auxiliar nesse ensino-aprendizagem. E com relação à contabilidade, há poucas ferramentas, né, de fato difundidas, né, para o uso do ensino-aprendizagem no EAD. Então, a Educabis ela vem para ajudar nisso. Aqui eu coloquei o exemplo de uma questão, que é uma questão simples, né, que usa a DRE, uma questão de certo e errado. Né? O aluno aí ele tem que conseguir separar, né, nessa nem é tão importante a ordem com quem ele faça isso, mas ele tem que separar ali quais são as contas da receita, né, quais são as contas de entrada, as saídas de despesa, e com impostos para conseguir chegar ao resultado. E isso é bem mais facilitado, né, de fazer com o uso da plataforma. O que nos leva ao protótipo, né, da Educabis. Né, de forma resumida, assim, eu desenvolvi o protótipo com o uso dessas ferramentas que a gente está vendo aí na tela, né? Tem um link também para o Git, eu coloquei esse link também na versão do trabalho escrito. E, de uma forma bem geral, a ideia é pegar todo esse trabalho que você vê à direita, geralmente ele para elaboração de algumas contas, para estruturação de alguns trabalhos, né, que já são comuns de ser feito em ferramentas de planilha, né, como Cálculo, Excel, e fazer do jeito que a gente está vendo ali do lado esquerdo, né, de uma forma mais simples, mais linear e direta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o protótipo. Vou abrir aqui, né? Primeiro a gente tem uma tela aqui, né, com o cadastro e as demonstrações. O cadastro não foi planejado para ser obrigatório de antemão. A ideia é que a pessoa possa simplesmente fazer, né, abrir direto as demonstrações, mas que no futuro, com algumas implementações que podem ser colocadas, ou mesmo alguns dados que podem ser coletados para o melhor desenvolvimento da plataforma. Então, tenho aqui um cadastro de usuários, essa parte do banco de dados já está pronta, né? Então, a pessoa pode colocar aqui o nome, o e-mail, a profissão, por exemplo, né? Apertar em salvar, ele manda a informação para o banco de dados, né? Que pode ser utilizada depois. E aqui a gente tem as demonstrações contábeis. Elas aparecem assim, né, segmentadas, então a gente pode colocar aí, por exemplo, clicar aqui, né, demonstração do resultado de exercício, balancete de verificação, margem de contribuição, o balanço patrimonial, né, demonstração de fluxo de caixa, o valor adicionado,
análise econômica, né, a parte de DP. Demonstração do resultado, né, a DRE, como ela aparece aqui estruturada. Então, essas plaquinhas que tem valor 1, valor 2, valor 3, é onde o usuário pode pôr as informações, e as partes cinzas é onde, depois de colocar os dados e apertar aqui em resolver, vai aparecer a resposta naquelas partes cinzas. E aí tem a parte aqui que... tá aqui. Você clicando ali embaixo, volta para a página principal. A gente tem o balancete de verificação. Ele ainda não está funcional, porque a ideia é integrar ele com o sistema SGBD, né, com o banco de dados, e aí o usuário pode usar isso daqui como uma espécie de livro diário. E assim, os dados que ele põe aqui, né, passariam a ser utilizados também em outras demonstrações, né, uma forma de integrar e deixar tudo mais fácil. A gente tem aqui margem, essa parte aqui do balanço, né, do balanço patrimonial, que essa parte também ainda não está pronta, ela vai beber muito da fonte lá do balancete de verificação, com a questão do banco de dados. Demonstração de fluxo de caixa, né? Essa já está pronta, está funcionando, né? É o mesmo esquema da DRE. E aí a gente tem a demonstração aqui, né, do valor adicionado, né, do mesmo jeito. A parte de análise econômica, né? Aqui eu pretendo colocar mais informações, porque aqui eu estou só falando da liquidez e solvência, mas tem outras partes mais importantes da análise econômica para pôr, né? Mas o que está aqui já está funcionando integralmente. E a parte do departamento pessoal, né? Que pode ser adicionado muitas outras coisas aqui. Eu coloquei mais ou menos com base no meu contra-cheque, mas tem outras partes que podem ser adicionadas, como a questão de imposto de renda, né? Alguns condicionais para deixar mais amplo, né? A questão da folha de pagamento, né, do cálculo de folha de pagamento. No geral é isso. Aí eu deixei um exemplo aqui pronto, que tem por base aquele exercício que a gente viu lá atrás, né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, esse exercício, um aluno, né, de graduação, né, esses exercícios são muito comuns em contabilidade 1, né, ou contabilidade geral 1. O aluno pode, né, se ele entender o mínimo, né, do que ele vai estar ali estudando no primeiro período, da questão de entradas e saídas, ele consegue pegar os dados daqui e alimentar essa DRE, né, e compreender como que funciona cada parte, né? A questão de tentativa e erro fica muito mais fácil para o usuário dessa forma, né? Que aí ele pode compreender, né, que ele tem tipos de receitas diferentes na DRE, né? A receita operacional, né, as que tem a ver efetivamente com a operação da empresa, e a parte de receitas financeiras, por exemplo, as despesas operacionais, né? E aqui eu coloquei junto, né, com as administrativas e de vendas, e as receitas e despesas financeiras, os impostos, em que momento cada imposto aparece na DRE, né, como a questão dos impostos que são diretamente envolvidos ali da receita operacional, né, primeiro, e os impostos que já entram ali do imposto de renda, o CSS, que é CSLL, que é sobre
já é sobre o resultado em si, né? Então, né, no resumo aqui da ideia é isso. Essa EDRE, essa EDRE, né, o exemplo funcional, né, mas tem outros funcionais. Essa é a questão do que é esperado, mais ou menos, para a plataforma, né, e os objetivos e as justificativas, né? Você concluiu, Otávio? Concluí. Tá, então, professor Sandro, passar a palavra. Bom, vamos lá então. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos, né? Boa noite especial ao Otávio. Agradecer tanto ao Otávio quanto ao KNAIP pelo convite, né, na participação da banca. Quero parabenizar aí o Otávio pelo seu trabalho, né? Ouvindo e vindo, né, o que você tem de propósito nesse trabalho, né? Estou entendendo como um projeto, tá? Nesse Educados, a gente vislumbra até, assim, uma possibilidade, cara, de mais para frente poder ser utilizado até mesmo pelas próprias empresas, cara, dentro de... ok, é um projeto. Digo as empresas, eu penso mais nos micro pequenas empresas, né? Uma possibilidade de poder estar não fazendo a sua contabilidade fiscal, mas poder estar fazendo a sua contabilidade gerencial para tomar as decisões. Mas é mais uma questão de vislumbrar mesmo, tá? Tem umas colocações para você aqui, Otávio. O nosso objetivo numa banca, cara, é exatamente tecer alguns comentários, algumas considerações, para que você possa discutir junto ao seu orientador, e o nosso intuito sempre é de buscar formas de você incrementar e melhorar cada vez mais o seu trabalho. Não que o trabalho não tenha isso, mas é uma possibilidade de você ter visões de fora em relação ao que você está propondo, tá? Vou fazer algumas colocações para você aqui, cara. São mais, assim, colocações de interpretação de cunho muito pessoal, tá? Primeira coisa, cara, quando eu vi o seu objetivo, você colocou que o seu objetivo geral é demonstrar, cara. Depois, queria que você pensasse um pouco mais aí junto com o KNAIP, se realmente o seu objetivo é demonstrar. Eu não entendi, né, dessa forma à medida que eu fui lendo o seu trabalho e à medida também que eu fui assistindo a sua apresentação. Eu acho que o seu objetivo geral do seu trabalho, ele vai... vou falar muito mais além do que realmente demonstrar. Eu acredito que, de repente, mesmo que você já tenha um piloto, né, do Educabs, eu acho que, de repente, é a elaboração mesmo de um projeto para a criação, né, do Educabs da forma que você quer, né? Não somente dentro dessa estrutura que ele tem hoje. Possivelmente, a intenção que você tem é que isso se torne, pelo que eu vi aqui, na questão do investimento que é feito e tudo mais, que isso realmente se torne uma ferramenta bastante interessante. Então, de repente, né, dá uma pensada nessa questão do seu objetivo geral aí, quando você fala que a intenção é demonstrar algumas funcionalidades, né, da plataforma em si. Mas eu acredito que, de repente, isso seja realmente elaborar um projeto para que você possa, não sei se eu vou usar o termo certo, mas que você possa incrementar e disponibilizar o Educabs de forma mais eficiente, né, dentro do que você pretende junto ao ensino da contabilidade, aí, das ciências contábeis. Outra coisa também que assim, observei, mas é questão mais técnica, né? Ela se refere, por exemplo, eu vi algumas citações suas, desculpe, nem sei se é citações, eu vi algumas partes do seu texto que estão entre aspas, e aí eu fiquei na dúvida se eles são citações ou não. Se eles forem citações, né, retiradas de obras, né, de outras publicações, é importante que você siga, de alguma forma, as normas para você fazer essas citações, seja elas direta ou indireta dentro da questão metodológica, tá? Vou só te dar um exemplo, por exemplo,
tem um parágrafo que você fala, você cita o G1, tá? Legal, você colocou os dados lá direitinho. Seria interessante que você visse a forma ideal de você citar o G1 dentro dessa proposta. Essa questão das aspas que eu te falei, eu vi mais de uma vez no seu texto. Então, assim, vou colocar só como essa e não vou falar das outras, não. E você observa direitinho lá depois. Outra coisa também, cara, que eu vi nos objetivos, já ia me esquecendo, você dá uma olhada também nos seus objetivos específicos. Eu entendo, cara, os objetivos específicos como etapas que são necessárias você trilhar, né, e alcançar para você chegar no seu objetivo geral. O que você colocou lá como objetivo específico, eu não consigo entendê-lo como objetivo específico, mas é o que eu estou te falando. É uma visão muito pessoal de alguém que está vendo o seu projeto de fora, tá? Dentro da questão de escrita também metodológica, tem alguns textos que eles não estão no padrão, né, de espaçamento entre linhas, depois você dá uma olhada lá direitinho. Eu marquei lá, depois posso enviar o texto para o Knipe, aí, o seu trabalho para o Knipe. Eu vi lá que você fez algumas citações, cara, do Wikipedia. Wikipedia, né? Tem uns que tem um monte de pronúncia para esses termos aí. Assim, dentro da academia, cara, são algumas fontes que não são muito bem vistas. Então, de repente, se você puder substituir essas citações que você retirou do Wikipedia por citações mais acadêmicas, né, como de artigos, de livros, eu acho que dá uma reforçada boa aí nessa questão de citações do seu trabalho, tá? Um outro detalhe também que eu observei, cara, quando você vai lá nas referências, quando você cita as obras que você utilizou, nas referências, cara, que você colocou, eu não as vi todas dentro do texto que você escreveu. Eu acredito assim, é importante que nas referências sejam colocadas exatamente as partes ou as citações que você utilizou dessas referências dentro do seu texto, tá? Acredito que seja importante também dar uma olhadinha nisso aí. Vou te falar agora, cara, por que eu te falei do objetivo geral. Eu fiz um link do seu objetivo geral com as suas considerações finais. O que eu observei nas suas considerações finais? Como o seu objetivo no trabalho, você colocou que é demonstrar, né, as utilidades, né, de uma plataforma, o que aconteceu? As suas considerações finais ficaram um pouco vagas. Porque, assim, eu acredito que demonstrar, não que seja algo simples, cara, mas eu acredito que demonstrar não seja exatamente o objetivo que você pretende desse trabalho. E aí, se você pensar na elaboração de um projeto para incrementar essa plataforma, ou para colocar essa plataforma em funcionamento do jeito que você pretende que ela seja mais eficiente, que ela tenha uma interface que seja mais interessante, alguma coisa nesse sentido, você vai ter mais subsídios para você desenvolver um pouco melhor as suas considerações finais. No mais, cara, eu estou falando com você aqui, mas eu estou com o seu trabalho aberto aqui, por isso que eu estou olhando de vez em quando para os lados aqui, que é onde eu estou pegando as minhas considerações, onde eu fiz no seu trabalho. No mais, cara, parabéns aí pela sua apresentação. É uma ferramenta, assim, que eu acredito que deva ser muito útil, né? Pelo que eu vi, parece que você trabalha no curso e tudo, né? De Ciências Contábeis, não sei se é isso, mas pelo que eu percebi, é uma ferramenta muito útil, cara, para que os alunos realmente eles possam, né, principalmente na questão do ensino à distância, para que eles possam fazer isso de um pouco mais de prática, né? Porque quando você está em sala de aula, você tem aquele momento que você consegue disponibilizar para o aluno fazer os exercícios, né? Você acompanhando enquanto professor. Já no ensino à distância, com a autonomia que ele exige do aluno, uma ferramenta dessa é extremamente importante. Parabéns para você, parabéns para o Knipe também como orientador. Quer fazer alguma consideração, Otávio? Não, só tenho a agradecer, agradeço pelo feedback, né? As referências da Wikipédia eu
eu vou tentar trocar pelas da documentação, então, das linguagens em si, porque eu usei mais nas linguagens, talvez em outra coisa, né? Mas aí eu vou tentar trocar pela da documentação, porque nem sempre tem um trabalho que fale claramente daquilo, mas eu acredito que você entendeu bastante a pegada, né? Principalmente pelo que você disse aí, né? Dessa questão do EAD, né? A ideia é trazer para o aluno alguma prática, né? Do que ele vai usar, né? É esperado, né, de um aluno que se forma em ciência contábil que ele saiba, no mínimo, um sistema de planilha. Só que no dia a dia ele vai usar o Alterdata, ele vai usar o NasaJON, que são sistemas mais parecidos com esses, mas na maior parte das vezes ele não teve nenhum contato. Então, é isso. Tranquilo, cara. O negócio é assim, é mais uma ideia para você trocar junto com o seu orientador se é interessante ou não, tá? Mas excelente a ferramenta, cara. Muito boa. Obrigado, Sandro. Passo agora a palavra para o professor Daniel Borges. Bom, em primeiro lugar, boa noite aos colegas. Boa noite, Otávio. Parabéns pelo trabalho. O que dizer depois do que o Sandro disse? Não tem nem muito o que dizer, porque estou colocando aqui, só para você ver algumas das coisas que eu marquei aqui. Basicamente é o seguinte: tecnicamente falando, o seu trabalho está exatamente o seu objetivo. Como o Sandro disse, eu acho que nem é demonstrar. Você apresentar uma ferramenta, ou o protótipo de uma ferramenta. E nos objetivos específicos, você demonstrar ou apresentar algumas funcionalidades dessa ferramenta sua, para poder ela demonstrar lá, para de fato, o que ela está sendo feita. Quanto ao seu trabalho, tecnicamente falando, muito bem elaborado, muito bem feito. Você demonstra que sabe o que está fazendo, tem conhecimento. Então, no meu comentário, como eu disse, Sandro, é mais de cunho, como nós estamos na academia, existem algumas regrinhas que a gente segue. E eu coloquei aqui, por exemplo, aqui você tem que preencher depois aqui, são os componentes, tá? Tem alguma coisa aqui que passou aqui, e que foi um lapso. Seu resumo está perfeito, a parte em inglês, lista de figuras, só lista de tabelas, mas quando chega aqui, tem um espaço a mais aqui, eu marquei aqui para você, depois você verifica lá. Tem um espaçamento aqui, ó. Você revê esse espaçamento depois aqui, por gentileza, porque o seu trabalho vai para a biblioteca. Aí, a primeira coisa que as pessoas pegam, poxa, ficou isso aqui, então, a gente que trabalha vai passar 200 vezes e não vai ver isso. Aí você pega um leigo lá que não pega o seu trabalho, poxa, tem esse negócio aqui, o cara não viu isso aqui. A gente não vê, não adianta. Eu cansei de orientar trabalhos que essas coisas passam e eu passo milhões de vezes e não consigo enxergar. Mas aqui o seu sumário, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui em comentário, verificar o sumário. O seu sumário só tem introdução, objetivo, justificativa, metodologia. Você tem que consertar esse sumário seu, inclusive está no PDF. Você tem que aplicar os estilos de forma correta lá no texto, porque ele puxou só introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento, tá vendo? Se você vier aqui e der um Ctrl Enter na página 17, ó, ele não está pegando não, ó, teria que ir para lá. Ó. Então aqui, ó, metodologia da pesquisa, dá um grau lá no sumário. E aí, aqui, em vez de você colocar demonstrar, coloca como geral apresentar a ferramenta. E no seu específico, você pode colocar demonstrar certas funcionalidades na parte inicial, propor ou que ela auxilie os estudantes. Aí você muda o seu formato, porque normalmente você tem um objetivo geral, que é aquele objetivo macro, e você tem objetivos específicos que estão ao longo das ferramentas sua ou do seu trabalho, que vão culminar no objetivo macro. Então, você tem um macro, que é o seu objetivo principal, e você destrincha esse macro nos 3 objetivos específicos que você contempla, como você contemplou na apresentação do seu trabalho. Aí a gente desce aqui, ó.
Sempre que você colocar uma figura, Otávio, você vai colocar aqui a figura, qual é a fonte e aqui em cima o nome da figura. No manual de elaboração de trabalhos técnicos do FRJ tem isso. Eu coloquei verificar a formatação. A figura tem que ser centralizada, o título aqui e aqui embaixo a fonte. Se você que criou, você põe elaborado pelo autor. Se você adaptou de algum trabalho, adaptado de tal lugar. Então você nunca que deixa somente assim, figura 1, sem nada aqui em cima. As suas imagens estão todas assim. Tem espaços a mais aqui que eu tirei e coloquei aqui. E aqui você coloca, abaixo apresentamos. Nunca se usa a primeira pessoa. Abaixo é apresentado ou é demonstrado. Abaixo especifica-se. Você nunca coloca apresentamos, ou eu fiz, ou nós fizemos. Você nunca usa a primeira pessoa ou terceira. Sempre usa, esqueci o tempo verbal, mas você usa agora assim. Abaixo é apresentada uma demonstração. Mesmo esquema aqui, ó. Eu sei que isso aqui é do seu trabalho. Então você põe aqui, ó. Figura 2. Vamos lá. Tela do trabalho, tal, tal, tal. Tela do programa na parte tal, assim, assim. Aí embaixo você põe figura 2, elaborada pelo autor. Que é você que fez. E centralizado. Então aqui eu coloquei verificar a formatação. No manual de trabalhos técnicos tem isso. Então você vai olhar direitinho. Todas estão assim. E tem espaçamentos a mais aqui que você precisa tirar. Porque você fica com um lugar com espaçamento grande e outros simples. Tem outros aqui que eu coloquei, isso aqui, ó, documentação de requisitos. Você pode entrar com um subnível. 4, metodologia, 4.1, 4.2. Aqui você fez certo. Só que você precisa colocar aqui, ó, de onde foi, qual local que tirou. Quando a citação é direta, envolve mais de 3 linhas, que é deslocada a 4 centímetros, volta aqui certinho, você precisa colocar de onde foi, qual é o ano e a página que você tirou. Se for de um livro, se for de um site, tem que colocar o endereço correto aqui. Aqui estava um espaçamento simples. Eu aumentei e coloquei como comentário. Basta você vir aqui, ó, aceitar a alteração. Mesma coisa aqui. Essa imagem aqui está centralizada, porém está só o nome, figura 3, falta o título. Todas as imagens estão assim. Aqui você deve colocar no sumário também, que está lá em cima como metodologia científica. Eu entendi aqui, mas faltou aqui colocar no trabalho aqui para aparecer no sumário. Então, são só aqui, ó. Aqui é uma tabela, porque tem totalização ou soma, só que você precisa colocar as linhas verticais. Uma tabela precisa ser linha vertical e centralizada. Aqui, então, a parte para você corrigir. Aqui, por exemplo, não é tabela. Aqui é quadro, porque é só uma representação. Você está só representando dados. O resto, normal, fora isso, seu desenvolvimento é normal, beleza, tranquilo, eu entendi aqui. Essa parte aqui, você precisa ver. Porque aqui você está com os hiperlinks da Wikipedia aqui. Se eu clicar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, eu vou direto para o hiperlink. Vou direto para a Wikipédia. Então, quando você coloca um trabalho que está no Word, tira o hiperlink. Retira o hiperlink. Eu coloquei aqui, ó, retirar o hiperlink. Para poder não ficar essa partezinha azul aqui. E ela tem que ser destacada a 4 centímetros, com espaçamento simples. E preferencialmente trocar isso aqui por um artigo ou por uma página na web diferente da Wikipedia. Aconteceu isso comigo outro dia, passou batido de um trabalho meu, o Knaip me corrigiu. Passou batido por mim. Que aluno colocou Wikipedia, eu sempre falo, e passou batido. Aqui é a mesma coisa. Está aqui, ó, o hiperlink aqui. Ó. Mesma coisa que você colocou aqui, ó, entre aspas. Só que ele vai direto para o Wikipedia. Mesma coisa aqui. Então, você tem que mudar essa partezinha aqui. Ó.
Eu coloquei aqui. Ó. São essas coisinhas. Aqui não é tabela, é um código seu, você pode tirar como tabela. Eu coloquei em forma de comentários e em forma de alteração de conteúdo aqui no meio aqui para você. Tecnicamente falando, seu trabalho está tranquilo, perfeito. Essas coisinhas aqui que a gente olha, é porque eles vão para a biblioteca. Seu trabalho com os outros que a gente orienta vão ficar arquivados na biblioteca. E é assim, a gente tenta corrigir, minimizar isso ao máximo, para que quando o leigo chegar e for ler, ou alguém pegar, a primeira coisa que ele vai ver, não vai ver que o seu trabalho é bacana, top, show. Ele vai olhar assim, pô, isso aqui tá um errinho aqui, tá um errinho aqui. E é isso que acontece. A gente bate e vê isso. Fora isso, Otávio, te dou a mesma coisa aqui, ó. Tivemos. Aí você põe. Apresentou-se, ou houveram estudantes do curso à distância que fizeram isso, tal. E você já remonta aqui e já tem um trabalho futuro no seu trabalho. O ideal era você ter pelo menos mais um parágrafo aqui de considerações finais e já colocar aqui, ó, trabalhos futuros. E você emendar como trabalho futuro, já dá uma deixa para alguém que possa ver o seu trabalho. E ou você mesmo, por exemplo, no mestrado, seja profissional, não sei qual o seu futuro, pensamento futuro, já pegar esse trabalho, incrementar ele, deixar ele pronto e apresentar ele, por exemplo, como um produto no mestrado profissional. Que tem potencial para você apresentar no mestrado, que você conhece, você sabe o que está fazendo, conhece do assunto, e você certamente coloca ele como um produto no mestrado profissional. E aí eu não sei se é o seu futuro buscar nessa área, mas a gente nota que você conhece e sabe da área. Essas coisinhas, de modo algum, denigre o seu trabalho e nem diminui o seu trabalho. Muito pelo contrário. Ele vai acrescentar nessas partes que a gente está aqui para olhar isso mesmo, que passa batido por nós. Comigo acontece isso também. E eu sei que toda vez que eu vou trabalhar para a banca, eu gosto que os meus colegas falam isso, porque eles estão tendo uma leitura diferente da minha. Eu estou com isso aqui, às vezes, uma palavra errada, eu estou lendo aquela palavra 10 vezes de forma correta. Mas aí alguém de fora passa, tem um erro aqui. Putz, não vi esse erro. Isso acontece, faz normal. E peço para você olhar as referências. De acordo com a 6023/2018, você precisa rever essas referências aqui e olhar, por exemplo, aqui, ó, acesso em, disponível em, acesso em dia, mês e ano. Toda vez que você fizer como você fez aqui, ó, não importa quando foi publicado, aqui importa quando você acessou. Porque você acessou no dia tal. Aqui, ó, ele está publicado em 23 de outubro de 2020, mas o link você acessou neste ano 2022. Então, aqui, você tem que trocar isso aqui por acesso em, sei lá, vamos colocar aqui, 10 de julho de 2022. Ponto. É uma coisa assim. Todos precisam disso aqui, ó. Não é atualizado. Você tem que colocar quando você acessou. Beleza? E tira esses dois aqui. Beleza? Seus apêndices estão aqui, tranquilo, que o apêndice é do seu trabalho, né? É do seu protótipo, né? Se fosse de outra pessoa, seria anexo. Como é seu, é apêndice. Fora isso, Otávio, parabéns para você. O trabalho tá. A gente sabe que você, nota-se que você conhece do assunto. Como eu disse, tecnicamente falando, a gente não tem nada o que dizer. A gente busca o quê? Esses errinhos para falar alguma coisa. Não mais, cara. Parabéns e parabéns para o Knipe, como sempre, orienta os trabalhos de maneira correta e a gente agradece por participar da banca. Beleza? Parabéns mais uma vez. Knipe, finalizei. Bom, Otávio, parabéns, né? Esses detalhes você precisa sentar, corrigir, mas sim, se você só para te explicar, né? Se você fosse tão detalhista, né, na formatação do trabalho, quanto você no desenvolvimento da tua solução, né? Te acompanho
sim, com certeza o trabalho ficaria bem fechadinho. Tá? São detalhes que precisam ser vistos. Tá? Algumas observações eu tinha mencionado para ti, tá? Mas, sim, a tua proposta ela é muito boa. Tá? Inclusive, a partir dela. Ô, Daniel, deixar aí. Tá procurando mala aí? A partir dela, cara, você tem como desenvolver, fechar esse produto, né? E aí, claro que você está em um protótipo. é, Mais para frente, você vai ter que trabalhar a experiência do usuário para ter uma interface mais amigável, né? Porque dentro Claro que são fases, né? Essa primeira fase é, é a mais difícil, né? Que é você fazer a coisa funcionar. Né? E aí você tem a grande parte do código está rodando, né? Isso é o que eu considero mais pesado e foi aonde você se ateve no teu projeto. Né? Agora, para que isso vá à frente, né? Você precisa fazer um tratamento dessa interface, né? Mas é um projeto que eu fiquei feliz em estar contigo nessa caminhada, né? Porque é um projeto que é muito viável. Né? E ele traz, né, e aí não só como o Sandro disse, né? Sim, não só para as instituições de ensino, mas para a gente fomentar isso através do próprio grupo de pesquisa. Né? Lá para o JTNE, a gente pegar essa ferramenta que você construiu, né? Conseguir aí primeiro, pegar o registro, né? O direito autoral dela, né? Que é bem interessante, e depois trabalhar com microempresários, né? Com microempreendedor individual, aí parafraseando o Sandro, né? Quando ele fala na utilização aí de um formato gerencial. Né? A partir daí, eu acho que o empresário ele tem como obter uma série de informações que ele tem através da planilha, mas a planilha é, nem sempre ela é tão amigável. Então, você consegue desenvolver, né, na continuidade do teu projeto, né, consegue transformar aí esse teu projeto em uma solução com uma interface bem amigável, que fale dialogue com teu, com teu público-alvo, né? Para que ele consiga utilizar aí a ferramenta e, com isso, você possa escalar. Né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Tá? Então, parabéns, Otávio. Agora eu vou fazer o seguinte: a banca vai se reunir, eu vou mandar, vou mandar um link lá para o Sandro e para o Daniel. Tá? A gente Eu vou estar desligando aqui o áudio e a câmera, né? E aí a gente já retorna, tá bom?
FINAP já rola. Chegou aí. Cara, uma confusão de link, cara. Voltando de férias, isso aí. Bom, deixa eu só fazer A gente se perde nesse monte de coisa. Vamos lá. Ata 14 de 2022, ata de defesa de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. Aos 26 dias do mês de agosto de 2022, às 19 horas, compareceu à sala virtual promovida pelo Campus Engenheiro Paulo de Fontaine, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o aluno Otávio Alves de Brito Lucindo da Silva, do curso de pós-graduação, Lato Senso em Gestão de Projetos de Negócio em Tecnologia da Informação, para a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Educa Webs, Projeto para Auxílio na Educação Contábil. O trabalho orientado pelo professor Ricardo Esteves Knaip, presidente, foi avaliado pela banca examinadora, composta por Daniel Claudismundo Borges e Sandro Feu de Souza. O presidente da banca fez a abertura e passou a palavra para o aluno, que fez uma exposição oral de 20 minutos. 20 minutos após a exposição, o presidente da banca agradeceu ao aluno e passou a palavra para os demais membros da banca, que arguíram o aluno por 30 minutos. Em seguida, o presidente da banca agradeceu pelas contribuições e sugestões, teceu alguns comentários e pediu aos membros da banca para que se retirasse para outra sala virtual para a deliberação da banca examinadora, que emitiu o parecer de aprovado. O presidente deu por encerrada a sessão da defesa às 19h55. Então, parabéns. Tá? Otávio, a versão final, você vai ter que alterar você vai ter que se atentar a todas essas considerações, né, porque a banca fez Sim, você tem aprovado com restrição, reprovado. A banca, na avaliação, tecnicamente, o teu trabalho está muito bom, o teu produto é bem interessante, mas existem fragilidades aí de formatação, tá, que a gente precisa estar acertando. Né? Então, agora tanto o Sandro quanto o Daniel vão te fazer esse encaminhamento, você vai fazer essas adequações, dá uma olhada no padrão de formatação do curso, o Daniel acho que encaminhou, eu encaminhei, tá? E aí, assim, faz com muita tranquilidade, muita calma, e aí você vai me devolver, eu vou olhar, vou fazer uma nova lida, e aí a gente fecha esse trabalho final para fazer o encaminhamento. Tá? Então, parabéns, sucesso na tua caminhada, né? Você fazendo aí graduação, pós-graduação, participando de grupo de pesquisa, é muita coisa, né? Mas chegou aí a reta final, acho que agora você precisa comemorar, né? E aí, abro aí as palavras para você e peço a todos que abram as câmeras, né, se possível, para a gente registrar aí esse momento, para a gente tirar uma foto. O Marcos, grande Marcos. Muito obrigado, né, pelo resultado aí, né, para me deixar um final de semana feliz. Eu tenho que mandar para vocês com as correções, até quando, mais ou menos? Cara, só para ter uma noção. Tem uns 30 dias para você fazer isso e mandar para mim. Tá bom para você? Tá. Eu vou tentar fazer antes, mas tá perfeito. Faz com calma. Vamos tirar aí a foto. Daniel Santos, querem falar alguma coisa? Não, só dar os parabéns para o Otávio, dizer para ele que já está no seu e-mail o meu arquivo com as considerações, o que eu compartilhei aqui, já mandei para você, beleza? No mesmo e-mail que você enviou o trabalho, já veio para você. E é isso, cara, parabenizar você, mais uma etapa concluída, e dizer para você o seguinte, precisando da gente, estamos aí para você, no que você precisar, pode contar conosco aqui, que você passou como aluno, mas continua como eterno aluno nosso,
e estamos aqui à disposição para o que você precisar. Qualquer coisa que precisar, pode contar conosco aqui. Beleza? E antes de passar para o Sandro, Otávio, esse produto, né, ele pode ser... você pode trabalhar a interface dele. Depois a gente, se você quiser, pelo grupo de pesquisa, a gente consegue o registro, né, o direito autoral para você. A gente consegue fazer testes, né, porque é interessante a gente colocar para MEIs, para microempreendedores, né? Inclusive, aqui em Vassouras dá para a gente fazer isso. Tem aí uma aluna nossa, né, que eu estou orientando na pós-indocência, que o trabalho dela é voltado justamente para o empreendedor, né, e para o MEI, e a gente vem buscando uma série de ferramentas para se disponibilizar para esse grupo de pessoas, né, porque a partir do momento que o MEI ele consegue se instrumentalizar com ferramentas, ele consegue caminhar e migrar, né, que é o que a gente espera, né, migrar do MEI para a microempresa. A gente tem aí, dentro de um grupo de pesquisa, um trabalho que a gente vai estar dando continuidade, com uma série de palestras e tal, e a gente já conseguiu tirar 6 pessoas da informalidade, né? Então, aqui na região de Vassouras e Paulo Champagne, depois de mais de 300 pessoas participando das oficinas, né? Então, você pega aí 300 pessoas participando, 5% dá 15. Pô, olha quanto que dá isso aí, né? 6 pessoas é 2, né? 2%, né? É um número muito pequeno, mas é uma caminhada, né? Que a gente conseguiu tirar os 6, né? A gente está finalizando uma ferramenta de fluxo de caixa, que a gente vai distribuir para os MEIs, e a cada ferramenta dessa que a gente disponibiliza, né, é mais uma ferramenta que a gente contribui para o MEI, né, nessa caminhada dele. Então, a tua ferramenta ela é uma ferramenta bem interessante, né, e aí a gente tem como trazer aí até profissionais de contabilidade, tem o Sandro, a Cibele, Sandro, que a gente pode fazer um contato com ela, né, para ela fazer uma análise, participar disso aí, né, e enriquecer. Né? Dentro do IFRJ, dentro do IFRJ não, né? Dentro dos IFES, a gente tem uma cadeia que a gente pode integrar bastante pessoas aí com grande expertise para contribuir com o teu trabalho. Tá bom? Então, é só você falar assim, Knaip, acho que você já está lá no grupo de pesquisa com a gente, não está? Tô. Na real, eu tô. Então, é pegar esse trabalho, levar, a gente agenda umas reuniões e dar continuidade nisso aí. Tem tudo para você pensar em tocar um mestrado profissional, né? E ter isso aí até como continuidade. Né? Eu tenho participado aí de bancas de mestrado profissional, né? E eu vejo, né, que a tua ferramenta não fica devendo a tudo que eu já vi. Né? Claro que no mestrado você vai trabalhar bastante a parte metodológica, né? Aqui o foco foi o desenvolvimento do protótipo, né? Você trouxe aí uma série de conceitos da contabilidade, né? Lá no mestrado não, você vai ter que trazer mais uma pegada metodológica, você vai fazer uma série de testes, né, para validar essa tua ferramenta. Tá? Então, as portas do grupo de pesquisa estão abertas, né, e sucesso nessa tua caminhada. Tá bom, amigo? Sandro quer falar alguma coisa? Daniel? Dá os parabéns aí, Otávio. Parabéns, Otávio. É o que eu te falei hoje, cara. Ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo. Então, essa ansiedade, essa preocupação, ela é natural e ela é extremamente boa e importante. Mas pensa, cara, nisso que o Knaip está te falando, em duas vertentes, cara. A possibilidade de você incrementar